Vamos abrir Romanos, capítulo 1. Nós vamos ficar no versículo 1 e o 2. Glória a Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Vamos ter uma palavra de oração? Declaramos que estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos prometeu que na palavra do Senhor haveria iluminação aos nossos corações, dissipando as trevas. Que o Senhor, meu Deus, prometeu que nessa palavra, nessa bendita palavra, nessa santa palavra, o Senhor prometeu que fará nós percebemos as motivações do nosso ser, no nosso ser. O Senhor nos ensinará a lidarmos com a alma, a vivermos no Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor pode nos dar uma revelação ao ponto de nós sermos transformados à imagem do Seu Santo Filho. Que o Senhor seja bendito aqui essa manhã. Em nome do Pai, em nome do Santo Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Confesso aos irmãos que eu já estou procurando encorajamento para assumir a exposição da carta aos Gálatas, desde a última mensagem, desde a última exposição de 1 Coríntios 15. E, na minha limitação, confesso que muitas vezes fraquejei. Mas eu não tive graça e paz para poder levantar um tema para os irmãos. Normalmente é o que se faz, né, nas reuniões de domingo, em boa parte das comunidades, em todo lugar no Brasil, enfim, em todos os lugares, né, em toda a cristandade. Mas eu penso que o Senhor está depositando graça não só na minha vida, mas eu acredito que também na vida dos irmãos. Em matéria de descontração, não vai adiantar falar para os irmãos não ouvir outros pregadores mesmo, né? Então, se vocês querem receber mensagem de tema, a internet está cheia, né? Então, nós vamos procurar ensinar a Bíblia. Olha só que legal. Então, nós vamos ensinar a Bíblia, e pela Bíblia, nós vamos aprender a filtrar o que nós estamos ouvindo lá fora. Essa, talvez, seria o meu funil de entendimento, para podermos, assim, estarmos juntos nessa exposição longa e cheia de desafios. Que o Senhor nos abençoe. Agora vamos ver o texto aqui, a partir do versículo 1. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vocês estão comigo? Ora comigo? Amém. Santo Deus, com tamanha maravilha diante do nosso entendimento, como podemos receber tamanho privilégio, Senhor?
Queremos confessar as nossas mentes aqui, o nosso coração, que somos frágeis, Senhor, limitados. Mas esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti. Esperamos em Ti essa transformação, essa mudança de coração, esse coração tornado em outro. Em nossa vida, por zelo, sendo devotada à Sua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda aqui neste lugar. Amém. Então, logo no versículo 1, irmãos, nós vamos ver Paulo usando uma expressão interessante, servo de Jesus Cristo. Essa palavra aqui, é doulos no grego, é uma linguagem que se ajustava muito bem para a compreensão, queridos, para a compreensão do que Cristo representava como Senhor, no sentido dele ter comprado pessoas que eram escravas, né? Escravos pertencia ao diabo, pertencia ao pecado. Então essa expressão, ela vai de encontro ali com aqueles irmãos, né, lá na igreja em Roma, dando uma ilustrada naquilo que Paulo crê e naquilo que Paulo prega. De certa forma, o que Paulo está querendo fazer aqui é apresentar como ele vê as Escrituras Sagradas, mediante também ele ter uma reputação distorcida nas igrejas daquele lugar. Paulo era uma pessoa que era colocada como controvérsia, que sempre trazia polêmicas. Então, ele, mediante essa escritura, essa carta, ele apresenta aquilo que ele prega, aquilo que ele crê, e o aspecto que nós vamos ver dele é que ele, como um bom judeu, ele é fiel à palavra de Deus. Então essa linguagem vai cooperar com o entendimento daqueles irmãos, da compreensão de Paulo, de que o que Jesus Cristo fez foi comprar homens pecadores, sujeitos, escravos do pecado, escravos do diabo, comprados para que ele agora, Jesus Cristo, se torne Senhor sobre a vida deles. Só para você ter uma ideia, o Império Romano era formado, mais da metade do Império Romano era formado por escravos, em condições subhumanas. Então, quando Paulo fala que ele se coloca como servo de Jesus Cristo, ali ele já está dando uma nota máxima da posição de uma pessoa que tem fé aos pés de Jesus Cristo. Se vocês aí, se os cidadãos romanos, ou se os escravos têm seus senhores, e precisam prestar-lhes reverência, eu tenho a Cristo, meu Senhor e Salvador. Outro aspecto que ele vai falar, ele sempre tem falado nas suas cartas, é dele ser apóstolo. E é importante que ele mencione isso na carta. Isso aí é uma referência para que os irmãos compreendam que ele está de igualdade de posição apostólica com os 12 apóstolos, que também era uma grande controvérsia que os judaizantes faziam. Quem está acompanhando os estudos de Gálatas vai saber disso, né? Que era uma coisa assim implicante, sempre destituindo Paulo desse apostolado que foi ortogado pelo próprio Cristo. Cristo concedeu a ele do mesmo modo que concedeu aos 12, ao ponto das Escrituras dizer que ele é o apóstolo dos gentios e Pedro é o apóstolo dos circuncisos. Então é importante essa menção, essa afirmação dele na carta. Então ele é chamado, né, ele é chamado para ser apóstolo. Esse chamado divino, irmãos, nós sabemos que ele concretizou quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir
os cristãos, né, que estavam dispersos depois da morte de Estevão, lembra disso? Então, esses irmãos dispersos, fugindo da perseguição, também foi pregando o evangelho. Ou seja, foi deturpando o conceito do judaísmo, a doutrina do judaísmo, e essas pessoas ficaram assim, sem entendimento do que estava sendo feito, e estavam perseguindo os hereges, e Paulo era o principal deles. Então, no caminho de Damasco, o que acontece? Uma luz poderosa sobreveio na vida dele, e a partir daí, ele tem uma expressão que é muito parecida aqui com a primeira expressão que ele usa, servo de Jesus Cristo. Quem é tu, Quírios? Quem é tu, meu déspota? Quem é tu, meu imperador? Eu me rendo a ti, só se apresente a mim, então eu quero saber quem és tu. Ali na vida dele já estava marcada, aquela luz era mais iluminativa do que o sol do meio-dia. Essa luz que veio na vida dele é a mesma luz que aparecerá no final de todas as coisas. Aquela luz que diz assim, que não precisará mais de sol, porque ele é a luz do dia para nós. Então esse chamado divino veio no caminho de Damasco. Agora, o chamado, irmãos, veio naquele momento que nós conhecemos o caminho de Damasco. Agora, queridos, ele foi separado. Quando que ele foi separado? Gálatas 1,15, abre aí só para a gente dar uma olhada diferente no texto. Ao que me separou antes que eu nascesse. Olha no meio do versículo, olha o que está escrito. Ao que me separou antes que eu nascesse. Amados, nós não só temos um chamado, aonde em algum ponto da história de nossas vidas, ele vai acontecer de forma plena, revelativa nas nossas vidas, mas nós, queridos, nós somos separados. Num lugar original. E olha, olhando numa perspectiva daquilo que Deus fez, a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é o feito de Deus na sua ciência. O que Deus tem para fazer em toda a história já está consumado na sua mente, mas vai consumar nas nossas vidas, aqui nesse tempo em boa parte, mas no tempo final vai ser pleno. Pleno. Então, há um chamado para você também. Muitas vezes você vai peregrinar fazendo coisas erradas como Paulo. Mas o importante é você andar nesse caminho da peregrinação de servir a Deus. Porque quando Ele vier sobre você, você não vai se encontrar reprovado para ser chamado para um tipo de ministério. Todos nós podemos servir, queridos, todos nós. Gerson uma vez falou para nós que, achei muito precioso, aquilo que nós servimos com excelência é um ministério. Olha que legal. Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós. Bom, outro aspecto que nós vamos ver aqui é essa questão que ele fala, o Evangelho de Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala que o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Jesus, o Evangelho é de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Mas aqui ele usou uma palavra específica. Theos. Deus.
Por quê? Porque a leitura que ele queria provocar na vida daqueles irmãos é uma leitura bíblica. Para nós, bíblico hoje é Novo e Velho Testamento. Para eles, naquela época, era só o Antigo Testamento. Então, ele quer levar uma memória de mostrar àqueles irmãos que ele está sendo bíblico. Esse evangelho que eu estou pregando, o evangelho de Jesus Cristo, ele coloca em placa, é o evangelho de Deus. É o evangelho de Jeová. É o evangelho das escrituras sagradas, da Torá, do nosso Antigo Testamento. Então, a Bíblia que eles tinham em mãos era o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, sendo o Evangelho de Deus as boas novas. O Evangelho de Deus é as boas novas de Deus. Tem que estar bem ligado, por mais simples que seja, quando nós falarmos do Evangelho, isso precisa estar ali no âmago do entendimento, boas novas. Então Paulo desejava apresentar àqueles irmãos, né, o período do cumprimento, num período do cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus prega o Evangelho a Abraão, ele anuncia promessas que hão de se cumprir. Quando? Na vontade de Deus. Vale lembrar que uma vez Jesus falou que nem o filho sabe, em específico falando da sua vinda. Então vale lembrar que Deus tem um plano, um projeto que é dele. Agora, então ele mostra através dessa carta que aqueles irmãos estão num período cronológico, eles estão num período cronológico daquilo que Deus está cumprindo no tempo deles, falando a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então os judeus já tinham o Evangelho de Deus, o Antigo Testamento. Agora, Paulo apresenta o quê? As boas novas do tempo, da plenitude dos tempos é que veio Jesus Cristo. Então, nessa cronologia dos acontecimentos, dos feitos de Deus, para se chegar no ponto culminante da execução do plano de Deus, esses irmãos fazem parte. Então, Paulo falando para os irmãos em Roma, vocês estão fazendo parte do período em que Deus está cumprindo coisas maravilhosas na terra. Então, olha a perspectiva, queridos. É um cumprimento da restauração escatológica, ou seja, Deus está fazendo um movimento divino sobre o povo dele. E isso é uma promessa escatológica. Vai se inclinar no fim da história e será cumprido plenamente. E nós vamos ver que Deus mostra no Antigo Testamento, que era a Bíblia deles no passado, que essa promessa é tanto para os judeus quanto para os gentios. É assim que Paulo quer apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que é o Evangelho de Deus. E agora, de onde tirou isso? Vamos ler alguns textos. Primeiro texto, Isaías 40, versículo 9 e 10.
Mudou. É a revista atualizada, não? Que eu vou ler e vai confundir. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Percebe que a mente de Paulo é uma mente bíblica. Percebe que aqui ele se apropria do termo Evangelho de Deus, por quê? Porque ele tem elementos que vai favorecer a ele. Aqueles irmãos que estavam levando as cartas lá, eram irmãos que estavam enviando a carta, eram irmãos judeus. Os apóstolos, não foi os apóstolos que fundamentaram a igreja. Paulo nem tinha estado em Roma. Tanto é que ele estava escrevendo uma carta para que os irmãos o recebessem. Então ele não tinha estado lá. A carta é para apresentar a mente teológica dele. E aí nós vamos ver Paulo, de certa forma, mostrando para os irmãos que, olha, é assim que eu creio, vocês sabem também, vocês têm conteúdo bíblico para saber do que eu estou falando. Esse evangelho que é de Deus, é o evangelho que eu estou apresentando agora em Cristo Jesus. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Vamos ler. Que formosos. Vamos, antes de eu ler esse texto aqui. Quando você vai elogiar uma pessoa que está bonita, como é que você fala? Nossa, como você está belo, ou como você está bela, como você está linda, como você está lindo, não é isso? Essa expressão aqui, ó. Que formosos são os pés, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Agora, o texto muito precioso, porque Jesus citou ele. Isaías 61, versículo 1 e 2. Olha o belo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lembra do atormentado de alma? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Lembra da cela do tormento? E a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E esse texto
esse texto foi o que o próprio Jesus declarou sobre o seu próprio chamado. Imagina, gente. Jesus inaugurou essa realidade de cumprimento, entende? O Evangelho de Deus, Jesus Cristo naquele momento, o que ele diz? No versículo 4, não, no versículo 21 do capítulo 4 de Lucas, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Então passou Jesus a dizer-lhes, depois de recitar esse texto: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O evangelho prometido de Deus lá antigamente, quantos anos passaram, gente? Nossa, a igreja tem uma história linda. A nossa história pode ser linda também. E deverá ser linda também. Sabe por quê, queridos? Nós somos pão junto com Ele. Estamos, inseridos. Então, queridos, esse Evangelho de Deus em Cristo é o Evangelho de Deus porque se originou em Deus. Saiu dele, é projeto dele, ele tem poder suficiente para fazer cumprir as suas promessas, e quando eu falo de poder para cumprir as suas promessas, não tem a ver com um negócio material, não tem a ver com sucesso nessa terra, mas tem a ver com nos levar para uma plena alegria, que é chamada bem-aventurança de Deus na eternidade. Isso deve nos consumir. Vocês estão olhando com cara de tristeza, gente? Os olhinhos assim, meu Deus do céu, como se estivessem acuçoados. Se alegre, gente, porque Ele criou um espírito excelente em nós, e nós vamos passar desse momento de tal maneira que nós vamos viver essa alegria, essa experiência dEle conosco. Não é assim que Ele disse? Que nós vamos cumprir esse chamamento, essa grande comissão. Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Nós podemos experimentar dessa vida de alegria com Ele hoje. Você está triste, querido? Pede Jesus para entrar. Você está fechando a porta. Ele disse que está na porta batendo. E Ele quer comer com você. Ele quer comer com você. Mas para isso, amado, aí você vai ter que ouvir aquele negócio que aquele jovem rico ouviu. Pega tudo que está te prejudicando, tudo que está te atrapalhando, tudo que está te impedindo de chegar em mim, vende e dá aos pobres. Aí você vem e me segue. Esse é o ponto de você abrir a porta, deixar ele entrar e você se regozijar com ele na mesa da sua vida. Eu vou parar por aqui, porque eu ainda ia mais uns 15 minutos, e eu não posso prometer que é 15 minutos, que vai que eu me entusiasmo. Então, vamos ficar no versículo 1 hoje. Mas Deus é poderoso, irmãos. Ele vai nos levar a viver essas proezas que Ele reservou para nós. Agora, para de ficar olhando coisas materiais, senão você não vai conseguir pegar esse negócio, não. É no Espírito. É no Espírito. E você está aqui hoje, é porque as doces compaixões de Deus em Cristo Jesus olhou para você nessa história e te reservou esse momento para você ouvir da palavra de Deus e arder o seu coração e você perceber que o Espírito está comunicando com você. O Espírito Santo está comunicando com você. Não só te garantindo que você é filho de Deus, mas fazendo que essas coisas façam sentido na sua vida.
fazendo com que seu espírito, o espírito que Deus te deu, para você viver de forma excelente a Ele, esse espírito possa viver enlaçado com o Espírito Santo, numa companhia privilegiada, te levando a experimentar os lugares altos das regiões celestiais, aonde as nossas bênçãos estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, aí com essa expressão aqui, nós fechamos. Esse é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, porque foi originado dele e ele tem poder para cumprir.